programa de hoje iremos falar sobre uma modalidade esportiva ainda nova para muita gente, mas que já conta com muitos adeptos. E para estar conversando conosco sobre esse assunto, trouxemos aqui um atleta profissional dessa categoria, que é o Anderson Abrantes. Anderson, bom dia. Bom dia. Bem-vindo ao programa. Obrigado. Você se apresenta para a gente aí, diga quem é o Anderson, o que você faz. Então, meu nome é Anderson Soares Abrantes, né? Eu sou da cidade de Queimados. Pratico corrida de aventura, vai fazer 10 anos, ano que vem. É uma modalidade nova, assim, não tão nova no Brasil, mas de poucos atletas, mais pela dificuldade da atividade, do esporte, do que pela procura. Muita gente procura, mas quando experimenta o esporte, vê que é um pouco mais difícil do que eles imaginavam. Mas a corrida de aventura é um esporte que a gente faz muita modalidade ao mesmo tempo, né? Então, assim, é muita atividade endurance, é uma atividade endurance que envolve mountain bike, que é a bicicleta mais para andar em trilhas. Tem o Trail Run, que é a corrida, mas é corrida em trilhos também, porque a maioria das provas, a maior parte da prova é feita em meio natureza, meio trilhas, estradas, assim, não é muito de asfalto, não é uma prova de cidade, né? Uma prova mais de mata, porque a gente envolve também mapas, porque a gente tem a corrida, tem a bike, tem o remo, tem a técnica vertical, que é rapel, tirolesa, dependendo da prova que está organizando e do organizador, e o mapa, que é a parte mais complexa do esporte de corrida de aventura, que é ter que se orientar com mapa e bússola durante todo o percurso da prova, porque a prova não é feita com caminhos marcados. Então, assim, tem uma marcação no mapa, tem uns pontos de controle a seguir, e dali, desses pontos de controle, você vai seguindo o PC1, PC2, PC3, até o fim da prova. Assim, são provas que duram muito tempo, dependendo da prova, se for prova nível mundial, ou então nível brasileiro, é a média de 100 horas, 150 horas de prova, 180 horas. Então, assim, aí, assim, é um trabalho, além de ser um cara que tem que ser dedicado a treinos e das modalidades, tem que ter uma cabeça muito boa, né? Porque entra à noite, sai à noite, e a gente, dependendo da prova, não dorme. Então, vira uma noite, vira 2 noites sem dormir, você virar 2 noites sem dormir, fazendo força, tendo que pensar ainda em olhar em mapa, você não se perder no meio do caminho. É muita coisa envolvida para poder você não desfocar. Então, assim, é por isso que às vezes uma pessoa chega na corrida de aventura e fala assim, deve ser legal correr no mato, deve ser legal pedalar no mato. Mas quando vê que, quando engrossa mesmo, assim, cara, isso aqui não dá pra mim não, tem que ficar virando noite, tem que ficar... É porque é um tipo de prova que você não tem intervalo, né? São 100 horas a estratégia da equipe é livre. A estratégia do atleta que vai correr uma prova dessa, uma prova grande, ele pode dormir se ele quiser. Só que se ele dorme, ele perde tempo, porque o cara que está concorrendo com ele ali, ele pode não parar para dormir, então já tem essa vantagem. Então, assim, se eu durmo 2 horas por noite e o cara não dormiu, então já está 2 horas na minha frente. Então, assim, para tirar isso depois, dependendo da prova, vale a pena. Porque se você tem que virar 3 noites, então, assim, vai valer a pena você dormir em algum momento, porque você vai ficar muito mais lúcido e conseguir raciocinar melhor, e você não errar, você não ficar tão lento, você não correr risco de cair de uma bicicleta dormindo, você não cair numa ribanceira correndo, dormindo, porque o olho começa a fechar e você não perde o controle quando está muito cansado. Né? Porque é algo que pode acontecer, né? O fato de você não descansar, a questão da fadiga, pode te atrapalhar também. Acontece muito, e a gente... É um dos erros que acontece quando a prova é muito grande. Quando a gente faz prova do Mundial, a gente vira 4, 5, 6, 7 noites. Então, assim, impossível você virar 7 noites sem dormir nada. Mas a gente dorme o mínimo possível, mas tem que dormir. Porque se não dormir, aí é a hora que começam os erros maiores. Aí você não dormiu 2 horas, mas você se perde no caminho e você perde 5 horas. Então, você deixou de dormir 2 e se perdeu 5.
Você deixou de dormir 3 horas numa noite e você ficou lá 15 horas perdido procurando um ponto de controle que você não consegue achar e de repente é uma coisa tão simples, mas não está conseguindo mais raciocinar. Você olha para o mapa, você já não vê mais o que, aonde é o que, onde você está, já começa a ficar meio que desorientado. Eu trouxe um mapa para você ver mais ou menos como que é um mapa de orientação. Então assim, você pega um mapa desse aqui, você fala assim, cara, para onde eu vou? Então durante o trajeto você não tem orientação a não ser pelo mapa. A não ser pelo mapa. Você não conhece não conhece o local, nada. o terreno, onde Não, você tá. não conhece. A gente só recebe um mapa da prova. Hoje em dia está mais comum do que antes. Antes a gente recebia um mapa, tipo, uma prova de estadual, uma prova brasileira, a gente recebia uma noite antes. É comum a gente receber o mapa hoje em dia, o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Mundial, 1 hora, 2 horas antes da prova. Então assim, 2 horas antes da prova, entrega o mapa. Aí você vai pegar o mapa assim, caraca, onde que é a largada, já vai pegar, já vai começar a traçar aonde a nossa estratégia é melhor para poder fazer um melhor caminho, fazer menos subida. Às vezes uma escolha errada, isso também pesa muito, porque tem 2 rotas. Eu posso passar por um lado, posso passar pelo outro. Então se eu passo pela direita, eu vou subir muito, mas é 5 quilômetros. Se eu passo pela esquerda, eu não subo nada, mas é 20 quilômetros. O que vale mais a pena? Passar por fora 15 quilômetros a mais, mas não tem nenhuma subida? Ou por fora, ou por cima, porque vai subir 5. Então assim, esse cálculo tem que ser... Legalmente eu iria pelo mais curto. Mas aí se você demorar 5 horas para subir, um lugar que é muito ruim, de repente é uma trilha e por fora era uma estrada. Então assim, essas estratégias são coisas que influenciam muito mais um resultado de prova de corrida de aventura hoje do que treinado, do que o cara pedala bem ou então o cara corre bem, porque às vezes você é um cara muito bem treinado, mas desorientado. Se você é desorientado na corrida de aventura, já está mais da metade atrasado do que os outros. E para você ser um atleta, você tem que, corrida de aventura, você tem que ser especializado em todas as modalidades, ou a pessoa que, por exemplo, faz canoagem, ela está apta a participar? Assim, todo mundo que chega na aventura hoje para fazer uma prova grande, que a gente tem que estar bem treinado. No mountain bike, que é a maior parte da prova é mountain bike. Depois é a parte do trekking, que a gente fala trekking, mas hoje em dia a gente corre mais do que anda, porque o trekking é considerado a parte onde você está sem bicicleta. Então você pode estar andando ali ou pode estar correndo, porque às vezes tem percurso de trekking que é 150, 120 quilômetros. Então como é que você vai ficar 120 quilômetros correndo com uma mochila de 8 kg, 9 kg nas costas? Então assim, carregando todo o seu material, sua comida, sua água. Então assim, hoje em dia a gente tem conseguido fazer umas estratégias bem melhores e consegue correr a maior parte. Então assim, tem que estar bem treinado na corrida, tem que estar bem treinado na bike, tem que estar bem treinado no remo. Técnica vertical é uma parte da prova que não é nada assim. Você tem que ter um pouco menos de medo do que treinado, porque se você sabe fazer técnica vertical, você só vai descer um rapel, só que vamos dizer que o rapel é um rapel complexo, que você tem que descer numa cachoeira, sai de uma corda, passa para outra. Então assim, se a pessoa tem um pouco de medo, de repente de receio, é uma cachoeira, então está molhando muito, então é uma precipício, sei lá, de 115, 20, 120 metros, olhando para baixo, assim, cara, tenho medo de altura. Então assim, é mais um cenário assim do que... Medo de altura já fica mais difícil de correr aventura também, porque tem muitos lugares muito altos que a gente tem que descer, às vezes, e alguns travam, né, nesse meio termo aí. Em relação a esse mapa aí, acontece da galera criar uma estratégia ali e se perder no meio do caminho? Mas é o mais comum. É mesmo? Porque que acontece? Eu falando assim, a corrida de aventura você tem que estar bem treinado nas modalidades, mas você tem que estar muito mais familiarizado, né, com o mapa do que com todo o resto. Porque se você é um cara que não entende muito de orientação, a chance de você ganhar uma prova é mínima. Porque é muito fácil errar. É fácil errar para quem está treinado, para quem está acostumado com o mapa. Porque às vezes você tem no mapa, você tem um trajeto a seguir. Você está olhando o mapa aqui, só que aqui tem uma estradinha vermelha só, aqui que está marcando que é asfalto, e aqui vai cair para uma estrada de terra, que a gente chama aqui da coral, que é vermelha e branca. Só que lá no lugar, aqui só tem essa.
Cada cor aí, no caso, seria um tipo de terreno? Tipo de terreno, Estradas. tipo de altimetria, quanto mais curvinhas de nível é mais alto, quanto mais liso é plano, né? Então assim, aqui é quando vermelho é asfalto, quando é tracejado assim, branco e vermelho é porque é estrada, já não é asfalto, e quando é umas menorzinhas, aí tem trilha e tem estradas. Então assim, aqui no mapa só tem essas, só que lá no lugar tem infinitas. Porque no mapa ele só coloca, o organizador só coloca o que ele quer. Ele não vai colocar todas as esquinas que tiverem, porque senão você não enxerga nada no mapa. Então assim, você tem que estar contando o passo na corrida, você tem que estar marcando a distância na bicicleta. Porque se você, sai daqui, na próxima vira para a direita. Só que aqui nesse trajeto aqui deve ter umas 30 para a direita. Não é só a que eu quero. Tem outras no meio perdida, mas que não é a distância, então assim, ele não vai colocar. Então assim, daqui a 15 quilômetros eu viro para a direita. Então isso aí não é muito parâmetro. É parâmetro, mas tem que ir se orientando com a distância, contando passo, porque a gente fala contar passo, porque a gente não pode usar GPS em prova. Nenhum tipo de GPS. Então assim, ou você marca contando passos, tipo assim, 5 passos, cada passo 1 metro. Então você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem que fazer cálculo ainda correndo, cara. Cara, é assim mesmo, assim, parece loucura, né? Mas se não fizer desse jeito, porque você entra numa trilha, às vezes, para atravessar de uma serra para outra, então se você não contar o passo, você é a hora que erra. Então assim, você entra numa trilha que não era para a direita, que era mais 1, 2, 3 quilômetros para frente. Então se você não estava contando o passo, você acha que chegou, mas não chegou. Então assim, aí é a hora que começa a errar. Então você começa a errar, você entra no lugar, fala assim, cara, não tá batendo azimuth aqui para esse lugar, vou ter que voltar. Aí volta tudo de novo. Aí perdeu 15 minutos. Entra no outro lugar, mais de meia hora. Entra no outro lugar, mais 30 minutos. E assim vai somando a quantidade de tempo. Quando chega no final, você já perdeu já 5, 6 horas ali só naquele trecho. Então assim, as provas são grandes, dá para recuperar, porque a maioria das pessoas, a maioria das equipes, elas erram em algum momento. Não é anormal errar numa prova. Na corrida de aventura a gente fala que o melhor atleta não é o que não erra, é o que percebe o erro primeiro. Entrei aqui, viu que não está no rumo. Opa, tá errado. Tipo assim, perdeu 1 minuto. Entrou, fica ali, acha que está certo e continua, 1 hora, 2 horas, e acho que está errado. Aí foi 2 para frente, volta 2 para trás de novo. Então quando você vai ver, já perdeu 4 horas. Só num trajeto pequeno ali, de repente, de corrida, ou então de bike, que seja, porque bike é fácil errar também, porque você está na velocidade um pouco mais alta. Então tem o odômetro da bicicleta, que você pode usar. Só que se o odômetro não está marcando certinho, você pode errar ali 1, 2 quilômetros de diferença do trajeto certo do mapa, da distância certa, com a distância do teu odômetro. De repente teve que levantar a bicicleta em algum momento para atravessar um rio, ele para de marcar. Então assim, tem que ficar, cara, aventura... É bem complexo mesmo, cara. Complexo demais, assim, mas é um esporte que te desafia o tempo inteiro, né? Porque você tem que estar ali bem treinado para bike, para você conseguir ajudar a sua equipe, para poder ajudar, de repente, alguém que está com dificuldade, você carregar um material, ou então puxar uma bicicleta, ou então na corrida você tem que ficar contando o passo, tem que estar preocupado com o mapa, tem que estar pensando no próximo PC, qual a estratégia que vai passar direita ou esquerda, que seja. E assim vai a prova inteira, cara. É meio que tenso, né? Do início ao fim. Alguns momentos da prova que a gente consegue dar uma relaxada, que é um trecho que de repente sabe que não vai ter como fazer um erro ali, mas a maioria das vezes é tensão do início ao fim. É muito desafiador. Corrida de aventura é um esporte que eu, quando entrei, eu já tinha vontade de fazer há muitos anos, e quando tive a oportunidade de fazer, eu falei assim, cara, isso aqui é o que eu quero fazer para mim. Eu acho que envolve muita coisa e é muito desafio ao mesmo tempo. Então, é uma pergunta que até que eu iria te fazer. Como que surgiu o esporte de aventura na tua vida, assim? Eu, quando fiz faculdade de Educação Física, em 2005, aí eu conheci alguns amigos na faculdade, que foi o Daniel Pizão, o Felipe, assim, aí fizemos um grupo,
tinha uma outra menina também que participava com a gente, que era a Fernanda. E a gente começou a trabalhar junto, então assim, começou essa ideia de assim, pô, a gente podia fazer uma prova de corrida de aventura, que já tinha ouvido falar, e conhecido e tal, isso muito tempo atrás. Aí passou isso, passou a faculdade, a gente começou uma pós-graduação. Aí quando entramos na pós-graduação, entrou eu, o Felipe e o Daniel Pizão. Então quando a gente foi para essa pós-graduação, era em São Paulo. Era o único lugar que tinha uma pós-graduação de esporte e atividade de aventura. E a gente sabia que ia ter corrida de aventura lá, modalidade, matéria. Aí foi quando a gente conheceu a corrida de aventura, gente que praticava, porque aqui no Rio era muito fraco. Aí eu falei assim, caraca, a gente vai correr corrida de aventura, cara, uma hora a gente vai correr. Aí entra nessa faculdade, fizemos essa pós-graduação, aí foi quando o Felipe entrou primeiro do que eu no esporte, ele fez uma prova em São Paulo, ele gostou, caraca, muito maneiro, aí eu fui a onda, né? Ele falou que foi, eu fui também. Aí depois disso, a minha primeira prova de corrida de aventura foi em 2014, em Ubatuba. Aí dali pra frente, depois que eu peguei, assim, aí eu vi que o mapa era o problema da prova, que não adiantava ser bom na bike, ser bom na corrida, se você não sabia mexer no mapa, então já era... Minha primeira corrida de aventura eu fiz em dupla, que foi até com um aluno aqui, meu de Queimados, que era o meu aluno da academia. Primeira prova que a gente já fez um monte de besteira ao mesmo tempo, seguidas, né? Primeiro que eu fui para uma prova que eu me inscrevi numa prova que era uma categoria Pro, que era conhecida como era um campeonato paulista, então assim, era a prova mais difícil, a Pro era a mais difícil. Tinha esporte, tinha mini. Eu já fui logo na mais difícil. Nunca tinha corrido de aventura. Nunca tinha corrido, já foi logo na mais difícil. Aí, nessa brincadeira, quando a gente chegou, eu fiz um cursinho lá na hora lá de orientação, bem mais ou menos. Já entramos na prova assim meio louco, assim, tinha muita vontade, mas... Uma experiência, na verdade, né? Não era nem... Era uma vontade de fazer o esporte, mas aí eu achava que dava, né? Mas aí entramos na prova, começamos a prova assim meio que animado demais. Erramos uma parte do começo da prova já começou a sentir cãibra no primeiro percurso da prova, isso 1 hora de prova, perdi o mapa na prova. Então, assim, como que corre a aventura sem o mapa? Impossível. Aí foi aquele, mais que para terminar, tentando seguir alguém, passava um, passava outro, a gente, aquele cara ali é da Pro também, vamos seguir ele, e terminamos a prova ainda. Mas foi uma experiência assim que eu achei que foi, caraca, muito boa. Falei assim, caraca, eu quero fazer isso aqui pro resto da minha vida, vou correr aventura, não sei o que lá. E me dediquei depois muito mais. Foi quando eu corri mais algumas provas sozinho, né? Aí comecei a ganhar prova em 2015. Fiz algumas provas, ganhei o Campeonato Paulista, ganhei o Campeonato Carioca. Aí comecei a correr com o Felipe, que já corria, que era um professor que se formou comigo. Aí ganhamos algumas provas também. Minha primeira expedição, foi o primeiro pódio que a gente fez em dupla. E foi com ele, foi meu primeiro pódio de expedição, uma prova de 100 km, foi minha maior prova que teve um pódio. Mas depois o Felipe foi embora para a Espanha e eu continuei correndo. Aí comecei a correr provas maiores, aí corri prova de 300, ganhei, corri prova de 250, ganhei. Aí não conseguia correr prova de 500 quilômetros, porque prova de 500 só corre mundial, ou então brasileiro, algumas etapas, mas só pode correr quarteto, né? Mundial não tem como você correr sozinho, ou você corre num quarteto, que são 3 homens e uma mulher, ou você não pode correr, porque não vale, não é permitido, porque são provas muito grandes e não é permitido correr sozinho. Aí foi quando eu conheci uma dupla de atletas que corriam em São Paulo, né? E eles me chamaram, pô, vamos correr uma prova tal, assim, 500 quilômetros, não sei o quê. Eu falei assim, caraca, eu nunca corri prova de 500 quilômetros. Assim, vamos! Aí formamos uma equipe, isso foi em 2018, quando eu já estava correndo bastante provas, assim, sozinho. Aí começamos a correr, dedicar, e hoje em dia a gente é uma equipe respeitável nacionalmente, porque a gente já tem 2 anos já que a gente tem muito bons resultados, ganhamos várias etapas do Campeonato Brasileiro, como esse quarteto, corremos na Colômbia esse ano,
ficamos em quinto lugar no Mundial. Isso foi um Mundial, no caso. Foi no Mundial. Corremos o Mundial no Brasil, ficamos em quinto lugar também, no começo do ano desse ano. Fomos vice-campeões brasileiros esse ano, agora que tem 2 semanas, que foi a final do Campeonato Brasileiro. E assim, Copa do Brasil ganhamos ano passado, ganhamos o Campeonato A1, que é um campeonato mundial que acontece no mundo todo, são etapas no Brasil, tem etapas em outros países. A gente ganhou esse campeonato também, então assim, vem ganhando muitas provas e começamos a sonhar mais alto, né? A gente começou com provas pequenas, depois fomos para brasileiro, do brasileiro agora a gente está tentando brigar por um título mundial, mas assim, é muito difícil. É muito difícil correr da aventura toda uma logística, né, de ter que, quando viaja para algum outro país, ter que levar bicicleta, ter que levar material. Então, assim, tudo isso é uma demanda de muito custo, né? E a gente é uma equipe que não tem patrocinadores de expressão que vai assim, ah, não, vocês vão para onde? Vão precisar de quanto? Ah, não, cada um vai ter que gastar 10 mil. Ah, tá bom, cada um, toma aí 10 mil para cada um. Nunca aconteceu isso. Então, assim, a gente vem lutando, eu luto muito mais do que os outros da equipe, né? Eu fico nessa ajuda, porque o Alessandro me ajuda, o Rodrigo Musi me ajuda, assim, a galera de Queimados me ajuda de alguma forma para poder eu estar indo nessas provas, porque é um custo muito alto. Custo com equipamento, custo com viagem, custo com hospedagem, custo com alimentação. Que você vai comer numa prova dessa de 120 horas? Vai ficar comendo só barrinha de cereal? Não tem como. Então, assim, é toda uma logística muito grande para uma prova de aventura, para poder você ficar querendo bancar do seu próprio bolso. Eu tenho um retorno hoje, né, como atleta, mas porque eu sou professor de educação física. Então, assim, eu sou treinador de atletas também, eu monto planilha para atletas de corrida de aventura, monto planilha para quem Você também corre. treina, no caso, tem o núcleo para poder... Eu tenho Quem quer participar? Não, eu monto planilha para atleta. Assim, eu quero ser atleta de corrida de rua. Então eu sou um treinador de atletas para correr corrida de rua, para correr mountain bike, só mountain bike, para correr corrida de aventura. Hoje tem 2 atletas que são meus alunos que estão correndo a final sul-americana lá no sul. Inclusive minha equipe está lá também correndo, eu não fui nessa prova. Mas atleta espalhado pelo Brasil, e aqui no Rio tem mais atletas que são meus alunos do que em outros estados, mas é o que me dá retorno, porque são treinos que eu consigo montar online. Então, assim, eu consigo fazer um caixa, na verdade, que quando eu converso muito com a minha esposa, eu falo assim, esse dinheiro que eu ganho com os atletas que me procuram por eu ser atleta, eu uso para eu fazer minhas provas. Que é onde, tipo assim, é como se fosse um patrocínio, né? Eles me pagam para eu montar o treino, mas eu vou para lá, pego esse dinheiro e coloco nas provas. Então, assim, acaba que, como o dinheiro de personal, como o dinheiro da aula, eu vivo normal, uma vida normal de uma pessoa, e o dinheiro das minhas planilhas eu boto para a prova, porque eu tento dividir dessa forma para poder eu não achar que eu estou gastando minha grana toda com esse negócio, senão eu paro. Porque é muita grana gasta durante um ano. Se for calcular, é bastante. É um custo muito alto, muito alto. Muita gente me ajuda, mas mesmo assim eu banco pelo menos aí 80% do que eu gasto do meu próprio bolso. Mas a gente vai lutando. Esses campeonatos que você participa aí, existe alguma seletiva? Por exemplo, você precisa ter um requisito, você precisa ganhar um brasileiro, precisa ganhar um... para poder competir, ou não? A pessoa que quer paga a inscrição? É mais ou menos para algumas provas. Por exemplo, para ser Campeonato Paulista, vamos dar um exemplo no Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. Campeonato Paulista, você vai tendo as etapas durante é um campeonato, estou falando do Paulista porque é um campeonato que eu corro. Tem muita etapa em São Paulo, no Rio tem muito pouco, no Rio, mas tem 2, 3 etapas durante o ano todo. Em Paulista deve ter umas 10, 12 etapas. E são provas muito cheias, provas que disputa de verdade, tem umas equipes boas que vale a pena correr uma prova que você vai ter um nível de dificuldade para ganhar uma prova. Se você corre uma prova que não tem ninguém para correr, fica até meio assim,
ganhei a prova, mas, pô, quem tava lá disputando comigo? Não tinha ninguém, tava sozinho, só tinha dois caras que estavam começando, um cara que correu uma prova só, então assim, a gente quando corre um Campeonato Paulista, aí você tem etapas e tem pontuação, vai pontuando, 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 chega no final, você só pode participar, por exemplo, da Copa do Brasil, as 3 melhores equipes do estado. Então, se eu disputei o Paulista e eu sou um dos 3 melhores no final do ano, eu posso ir para a campeonato da Copa do Brasil. Se eu não sou um dos 3 melhores, eu posso ir para a Copa do Brasil? Posso, mas eu não vou concorrer a título nenhum. Eu vou correr a prova, mas participei ali, vamos dizer que eu ganhei a prova. Ganhei, mas não levei. É mesmo? Ganha a prova, sou campeão daquela prova ali, mas quem é o campeão da Copa do Brasil? É um dos 3 melhores ali, o cara que estava para ganhar a prova. Então, assim, aí eu posso ganhar, mas aquela prova eu ganhei, mas em título não tem título. Copa do Campeonato Brasileiro, mesma coisa, foi assim, vai pontuando, 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 junta as 3 melhores pontuações do ano. Ah, fui campeão em tal lugar, fui campeão. Três provas que eu ganhei. Se tem mais outras equipes lá que ficaram um em segundo ou em terceiro, então eles somaram menos pontos. Na final do Brasileiro, vale o peso dobrado. Se chego na final do Brasileiro, eu vou lá, ganho aquela prova. Mas eu sou uma equipe que não corri prova nenhuma no Brasileiro esse ano. Só ganhei a final. Não é campeão brasileiro. Ele vai ganhar, vai ficar com 200 pontos ali, de repente, mas isso também tem que estar federado. Você não pode chegar lá. Você pode participar dessas provas, mas se você não tiver os 4 atletas federados, já não vale a pontuação. Para ninguém. Não é só para um. Se um dos 4 não participou, não pagou a federação, não é afiliado, já está fora. Mundial, mesma coisa. Mundial, vamos disputar Mundial. Ah, vamos disputar uma prova no Mundial no Equador, vamos disputar em qualquer outro país. Pode participar da prova. Mas se não tem os atletas ali, se eles não são afiliados, se eles não estão participando de ranking de nada, pode até participar da prova. Mas não vai somar ali como um ponto para ele, ou então um ponto para a equipe 2 de um de outro, e acaba no final brigando pelo ponto, e acaba que ninguém leva o ponto. Então, assim, pode participar, mas não quer dizer que você vai levar aquela pontuação ou que você vai levar aquele título. Entendeu? Hoje em dia, o Mundial mudou. Por exemplo, eu posso participar da final do Mundial. Se eu não participei de etapas, assim, não é soma de pontos. Corri uma prova só aqui no Brasil e vou para a final do Mundial, que pode ser em outro país, que muitas vezes não tem no Brasil ainda, não teve no Brasil a final ainda, mas vou para um outro país para correr a final do Mundial. Cheguei lá, ganhei a prova, mas sou campeão mundial. Independente se eu correr, quantas provas eu corri durante o ano. Porque essa regra vale para o Mundial. Posso correr uma etapa só e ir para a final. Então é diferente. Aqui no Brasil você precisa ter a pontuação para poder... Para somar, ser campeão isso aí. Brasileiro. Mundial você posso... Mundial é diferente. Posso correr uma prova só e ir lá e participar. Eu tenho que correr etapas, não que seja do Mundial. Corri o Brasileiro, corri o Paulista, corri 3 provas durante o ano. Vou lá disputar o Mundial. Eu posso fazer isso. Ano que vem, pelo que eu estou sabendo, na Federação Brasileira, vai mudar a regra. Vai ser igual ao do Mundial. Eu posso correr 3 provas aleatórias no Brasil todo, tipo uma prova em São Paulo, Campeonato Paulista, posso correr uma etapa Santa Catarina e posso correr uma na Bahia. E ir para a final do Brasileiro, não vai ser mais pontuação somada, pelo que eu estou sabendo é isso, vai ser a mesma regra. Aí vou lá e vou disputar a final do Brasileiro. Então, assim, acho que assim vai conseguir juntar mais gente interessada em ganhar um campeonato. Então, assim, esse ano, quando eu fui para a final do Brasileiro, que foi esse ano, foi aqui no Rio, tinham 6 equipes disputando a prova, disputando de verdade, porque as outras não estavam com pontuação e não vão. Porque não tem pontuação, não tem chance de ganhar. Acaba limitando vou fazer muito, o que né? lá? Então, acho que com essa configuração, todo mundo vai montar uma equipe boa para no final querer ganhar. Então, assim, eu acho que vai encher muito a prova no final do ano. E você consegue correr provas aleatórias. Você não precisava... Porque esse ano que passou, a gente teve que ir... tem que ir para Brasília, porque se a gente não correr uma prova em Brasília, não correr uma prova em Santa Catarina, não conta, porque não podia correr só num estado. Você tinha que correr etapas no Brasil. Tem que pular
Tipo assim, você corre tantas etapas no teu estado, mas tem que correr Então você não fora. pode correr só no Rio de Janeiro. Tipo, não, vou fazer só prova Antes aqui não no Rio. podia, esse ano não podia. Mas ano que vem Já já tá. vai. Se eu quiser, posso correr todas as etapas aqui do Rio. Fiz 3 etapas em algum lugar do Brasil, eu posso chegar agora, ficar quietinho e esperar a final. Aí, então assim, acho que vai aumentar a disputa pelo título por esse não ser tão obrigatório, você ter que ficar buscando os outros estados e assim, e viabiliza, né? Porque fica muito mais caro. Aí tá aqui para Brasília Viajar, e vai para Santa Sul, Catarina. Pô, mas eu moro no Rio, cara. Então assim, às vezes vai de carro, mas é um dia perdido de trabalho para viajar, é um dia perdido de trabalho para vir. Aí se vai de avião, é uma preço facada, porque você tem que pagar o avião, tem que pagar a bicicleta, que a bicicleta é quase uma passagem de avião de uma pessoa normal. Então assim, é um trampo que a gente não vai precisar ter ano que vem. A gente vai querer correr provas? Vai, mas não é mais obrigatório. Assim, não é uma coisa que, vamos tentar fazer uma prova em tal lugar? Vai, mas não vai precisar aquela obrigação de ter que ir naquela prova, tem que ir nessa prova. Não. A gente vai porque a gente quer ir. Porque a gente pode correr as provas mais perto e se preparar melhor para a final do brasileiro, que aí é o que a gente foca, né? De repente ganhar os títulos mais importantes, que é a Copa do Brasil, que é o Campeonato Brasileiro, que é subir no pódio num campeonato mundial, que seja numa etapa, porque é um campeonato mundial, né, mano? Você, depois que sobe ali, é título pro resto da sua vida. Não, 2019 fui eu que tava no pódio lá, mano. Ninguém vai. Isso aí nunca mais vai sair. Nunca mais cheira, né? É. Não, isso é legal porque você acaba abrindo um pouco o leque, né? Assim, da seguinte forma. Você acaba atingindo as camadas mais desfavorecidas da sociedade. Nossa, muito, cara. Eu quando eu comecei a correr corrida de aventura e vi que essa coisa de que você consegue fazer muitas modalidades assim e misturar e muita gente fica assim, caraca, mano, pô, podia fazer um esporte, de repente ver eu pedalando, daqui a pouco ver eu correndo, assim, pô, queria correr. Aí eu tô correndo, daqui a pouco eu queria pedalar. Eu olho lá no Instagram, tá eu correndo, pedalando. Aí, pô, tinha vontade de remar, assim, ninguém rema por aqui. Aí tá eu lá remando. Eu falei assim, caraca, eu vou. Então assim, hoje eu tenho uma galera que me segue no Instagram, em rede social, e tenho conseguido levar muita gente para o esporte por ter muitos esportes, por praticar vários, assim. Eu gosto de pedalar, pô, eu sigo o Anderson. Eu gosto de correr, aí eu sigo o Anderson. Eu gosto de remar, eu sigo o Anderson. Tem muita vontade de aprender a mexer no mapa, aí eu sigo o Anderson. Assim, caraca, assim, eu consegui arrastar muita gente com esses exemplos de dedicação, de treino, porque eu fico postando todo dia que eu treino, eu posto, treino, posto, vou lá, treino, posto, vou lá, posto, assim, eu fico postando todo dia, então assim, porque eu tento dar o exemplo mais para os meus alunos e para quem tem vontade de ser um cara dedicado e não é, porque, por exemplo, às vezes o cara tem aquela preguiça de treinar, assim, pô, treinar hoje não. Aí quando o cara entra no Instagram, aí eu 5h40 da manhã já tava lá treinando de alguma coisa. Eu falei assim, caraca, mano, hoje o tempo tá esquisito, tá calor. Aí tá eu treinando, tá chovendo. Aí tá eu treinando. Eu falei assim, caraca, mano, e eu inventando um desculpinha aqui todo dia. E tá lá o cara lá, né? motivando todo dia, mano, vambora treinar, vambora treinar, vambora treinar. E assim, meus alunos não tem o que falar de mim. Se um aluno falar pra assim, não vou treinar hoje não, meu treinador não treina. Então, se ele for seguir esse exemplo, eu vou ter que treinar todo dia, mano. Ele não tem como furar, não. Cara, é muito bacana ter você aqui hoje, porque, assim, uma coisa que o Alessandro até fala muito é sobre a valorização dos atletas, né, da nossa cidade. Hoje a nossa cidade ela é muito mal vista em questão de violência. Outro dia eu estava vendo uma notícia na internet, que Queimados era a segunda cidade, não, a cidade mais violenta da Baixada e a segunda cidade mais feia da Baixada Fluminense. Então, assim, para você ver o tipo de imagem que a gente passa, né, para as outras cidades e tudo mais. E ter a valorização do atleta é muito importante, porque você pega figuras como, né, você, que já tem um engajamento legal dentro do município, você tem o Henrique, tem o Júnior Luiz, né, uma galera que, a própria Júlia também. Então, a galera que carrega o nome da cidade, né, um lado positivo da coisa, e a gente não tem uma valorização
Não só para o atleta, isso para o professor também, para outras áreas, né? Que deveriam ser valorizados para poder... Não, pô, Queimados é uma indústria que produz atletas, profissionais bons. Isso aí. Deveria ser visto dessa forma. É chato porque a gente fica vendo essa questão de essas notícias ruins que aparecem na nossa cidade e a gente fica tentando contornar isso, de repente fazendo uma ação de alguma... vamos fazer um treino de todo mundo junto em algum tal lugar, assim, tentando arrastar alguém para um lado do esporte, de que seja, de repente, de uma atividade física, porque fica ruim, você chega num lugar, aí eu já várias vezes eu competindo em outros lugares, em São Paulo é mais fácil do que de escutar do que em outros estados, mas em São Paulo eu escuto muito, alguém me fala assim, pô, você mora onde? Eu moro no Rio. Ah, você mora em que lugar do Rio? Moro em Queimados. Caraca, mano, Queimados foi considerada a cidade mais violenta do Brasil. Como assim, cara? Que mais violenta do Brasil, cara? Em tal ano, eu falei assim, porque virou notícia, né? Saiu no Jornal Nacional, eu falei assim, caraca, mano, que doideira, cara. Não, aí eu tento explicar, não, mas não é mais assim, aí tu fica, é chato, não é assim, não, em Queimados tem um atleta muito bom. Não. Não tem. É conhecido assim, a cidade mais violenta do Brasil, a cidade que não sei o que teve uma chacina em tal lugar. Assim, caraca, mas assim, não. Lá tem um atleta lá de corrida de aventura que, pô, foi campeão da Copa do Brasil ano passado, né? O Anderson mora lá em Queimados. Exatamente. Ninguém conhece. Ah, tem a Júlia, que agora é atleta profissional, que está lá no exterior, pô, competindo, pô, em Dubai, ganha isso, ganha aquilo, ganha vários campeonatos. Não sei quem é a Júlia. Entendeu? Porque não é a mídia, né? A mídia não fica mostrando isso. Ah, o Júnior, que fez várias lutas de televisionadas, pô, que já ganhou vários títulos, tem cinturão. Não sei quem é o Júnior. Nunca ouvi falar. Falei, cara, como que nunca ouviu falar? Mas por que eu nunca ouvi falar? Porque não é um negócio que é enfatizado, né? A galera enfatiza lá, assim, a mídia fica enfatizando as coisas ruins de Queimados, mas Queimados não enfatiza as coisas boas que ele tem na mídia. Então, assim, a mídia quer botar o que dá Ibope, né? O que dá Ibope, a maioria das vezes, é coisa ruim. Né? Isso aqui é coisa ruim, isso aqui vai bombar. Isso aqui bomba, aí vai lá. Mas aí se a cidade não faz o contrário, ela que tem que fazer o contrário, né? Porque a mídia não está preocupada com isso. Eles querem botar um negócio ali e ter Ibope. Deu Ibope, caraca, lá, teve 300 assaltos na cidade de Queimados no mês de janeiro. Assim, caraca, mano, 300... Mas se Queimados poderia ter falado assim, teve 300 pessoas que começaram a praticar atividade física por influência de um atleta que era da cidade. Entendeu? Eles poderiam usar isso de alguma forma, né? De repente, vai ter uma ação lá no Horto, lá para poder as crianças começarem a praticar uma corrida de montanha com um atleta tal. Ou então vai ter uma ação lá na Vila Olímpica com o Júnior para poder mostrar o que é o MMA. Né? Você trabalhando a imagem do atleta, né, cara? Você potencializa ele ali. Porque vai se tornar uma referência para a cidade. Porque é uma referência da cidade, a gente querendo ou não, é uma referência para a cidade, é uma referência positiva. Não sei por que não vê, não enxergam dessa forma, não sei por quê. Não é uma coisa que a gente... Eu falo isso muito com o Alessandro, eu converso muito com o Alessandro, porque foi meu aluno de personal por muito tempo, eu trabalho com ele na Academia GAN lá, mas a gente não está pedindo caridade, pelo menos eu não estou pedindo caridade de ninguém. Eu só quero que de repente me dê um espaço, se não quero, não tem como te bancar para fazer isso, mas tem como eu te colocar para trabalhar em tal lugar, para você palestrar num colégio do município, e mostrar que você faz atividade física, ou então que você é um profissional do esporte de corrida de aventura e que, de repente, vai ter umas crianças ali que vão se interessar por isso. De repente, fazer uma ação, juntar todos os atletas que tenho certeza que todo mundo ia querer participar, claro, se tivesse todo mundo disponibilidade, mas é uma coisa que consegue, de repente... Já fomenta, né? Cria um núcleo na cidade, você utiliza esse espaço ali para Porque se é organizado, por exemplo, se vamos dizer que vai ter um evento no mês tal, vai juntar a Júlia, vai juntar eu, vai juntar o Júnior, vai juntar o Henrique, que era jogador de futebol, que era o goleiro, assim, que é conhecido na cidade também,
vai juntar todo mundo e a gente vai fazer uma ação lá, cada um numa oficina, mostrando o que você faz, qual esporte que você pratica, o que você já ganhou. Cara, criança, eu me lembro que quando eu era mais moleque, eu ficava olhando assim, e falei assim, caraca, esse maluco já fez isso, já fez aquilo. Pô, tem maior vontade de fazer uma prova, tem maior vontade de fazer isso. Aí vira ídolo de umas criancinhas que você acha que nem vai influenciar tanta coisa, porque é assim que acontece na mídia, porque a criança vê televisão e olha lá um jogador de futebol conhecido, ele não fala que quer ser ele porque ele acha que ele é bonito, não, ele fala que quer ser ele porque ele vê o resultado dele assim, caraca, aquele cara ali já ganhou isso, caraca, queria ser um jogador de futebol, sei lá, um jogador conhecido que pega e tem título e é assim, caraca, queria jogar no Flamengo. Pô, queria jogar no Botafogo. Mas eles falam isso porque eles estão vendo. Se ele nunca me viu, não tem como ele falar assim, queria correr a aventura igual o Anderson corre. Não sabe nem quem eu sou, né? Então assim, se a gente não é visto, a gente não é lembrado. Em momento nenhum. Então assim, a gente tenta ser uma boa referência para a galera aqui de Queimados, para que seja na rede social, eu sou muito mais valorizado do que Queimados. Isso aí anos-luz, né? Não tem comparação. Mas eu tenho muito retorno com rede social hoje, mas porque eu estou mostrando ali e todo mundo que está na rede social, no meu Instagram, tá ali para ver, né? Então assim, é uma porta que eu tenho, hoje é uma ferramenta que eu tenho para ter retorno financeiro, para trabalhar com meus atletas, com os alunos, que seja, mas para poder também estar motivando ali todo mundo, para tentar dar o exemplo de que, de repente, se você é um cara dedicado, você vai conseguir chegar também, não é uma coisa exclusiva minha, não tenho superpoder, não tenho nada de diferente do mundo, eu sou uma pessoa normal que queria praticar uma atividade e fui buscar. Se encontrou ali, né? Eu falo que todo mundo pode chegar. Todo mundo pode chegar. Independente se você tem uma questão financeira boa ou ruim, porque eu não tenho questão financeira boa. Minha questão financeira foi sempre muito mais ou menos. E eu consegui chegar, porque a gente tem uma tatuagem na perna sobre quando a gente quer, a gente vai à luta com o que tem. Eu só tinha, na época, muita vontade, tinha alguma ajuda ali de um ou outro e tinha uma bicicleta mais ou menos, tinha um tênis mais ou menos. Quando eu comecei, hoje eu uso um tênis melhor, hoje eu uso uma bicicleta melhor, mas foi muita luta para chegar. Não foi uma coisa que chegou assim. Minha primeira bicicleta que eu competi foi uma bicicleta de carbono. Não foi, era uma bicicleta de alumínio. Mas eu ganhei prova com bicicleta de alumínio. Eu ganhei prova com tênis de 200 reais. Se eu hoje uso um tênis de 600, de 700, de 800, de 1000 que seja, mas foi um processo, eu consegui pessoas que me reconhecessem para poder me ajudar, porque infelizmente a gente só tem uma ajuda hoje em dia, a maioria das pessoas que chegam para te ajudar, elas te ajudam porque elas estão vendo o teu resultado, elas não estão vendo o seu futuro resultado. Se você nunca ganhou, é muito mais difícil você ter uma ajuda do que você já ganha. Chego pro cara e falo assim, cara, eu sou campeão disso. Eu tenho um outro olhar, isso, né? Calma aí, vou ajudar esse cara aqui de alguma forma. Pô, cara, eu tenho muita vontade de ser campeão de corrida de aventura. É isso, vai ficar nisso aí, vai ficar... Tá, mas quando você estiver ganhando, você fala comigo. Mas como é que eu vou ganhar? Se o meu município não está comigo, deu? As empresas grandes não têm abertura para chegar lá e pedir alguma coisa. Só tenho, sei lá, um tênis usado, uma bicicleta mais ou menos, um entendimento muito pouco de mapa, nunca fiz um curso de nada. É muito difícil chegar, é muito difícil chegar. Dá para chegar? Vai ter que lutar pra caramba, cara, porque é uma dedicação muito grande. Mas não é impossível, mas para ter um retorno, essa questão de alguém te ajudando de verdade, infelizmente hoje em qualquer esporte, se for no mountain bike ou se for só na corrida, você tem que ter resultado. Infelizmente, se você não tem resultado nenhum, é muito mais difícil. A não ser que você seja uma promessa e alguém chegou para um patrocinador e fala assim, cara, esse cara é bom. Tipo, chegar uma referência da corrida de aventura no mundial e falar assim, o Anderson, ele é muito bom e se ele for ajudado por alguém, ele vai ser o melhor do mundo daqui a 2, 3 anos. Aí é diferente, porque o cara já é reconhecido, é a mesma coisa de chegar um
jogador de futebol e vem numa escolinha aqui de Queimados e aponta para o moleque assim e fala assim, cara, aquele moleque ali é promessa. Aí todo mundo vai acreditar, vai acreditar no cara, porque o cara tá falando, o cara já é o campeão ali, o cara já ganhou vários títulos e tá apontando para aquele menino ali e fala assim, aquele menino ali vai ser campeão também se alguém ajudar. Aí o cara, pô, vou ajudar, né, porque O cara tá dizendo tá aqui, pensando né? já, no que o cara tá dizendo, ele entende, né? Não sou um cara entendedor, então vou escutar o cara que tá dizendo. É a mesma coisa que a gente faz na cidade, o que não tem na cidade. Sim, a cidade não fala assim, vamos ajudar porque pode acontecer. Não, né? Mais fácil, de repente, fazer alguma outra coisa que vai agradar mais gente, de repente fazer um negócio que sei lá, Um evento. um evento vai que polarizar aí. vai todo mundo lá, vai gostar, vai curtir, vai ficar de madrugada perdendo noite de sono, não que não tenha que fazer, mas que não seja olhado só por essa forma de questão de que se você faz um evento desse, um evento que tem, igual teve em Queimados, achei bacana o evento que teve na cidade. Acho legal ter show na cidade. Né? Acho legal quando tem evento na cidade. Mas eu acho que tem que fazer de tudo, não só cultura, né? A gente só não vive só de cultura, né? Só entretenimento e o restante, né? E a galera que tá precisando, de repente, de um incentivo ali para poder não cair nas drogas ali, tá na beiradinha já de fazer de fazer uma besteira, mas não tem nenhum tipo de, assim, não vou virar chave. Não tem ninguém para virar chave para ele, né? Então, assim, aí acontece um negócio desse que tu fica chateado, porque é uma coisa que a gente poderia ajudar muito mais gente. Como exemplo, né? Como exemplo de atleta da cidade, ou de repente de alguma forma que não seja só vista como resultados, né? Mas dar resultado para a cidade de algum retorno, de incentivar, sei lá, alguma... Vocês, assim, além de praticar o esporte e tudo mais, você ainda tem a questão da mídia, a questão midiática, com o Instagram, por exemplo, que você utiliza bastante, que você ali, né, como você falou, arrasta muita gente. Muito. Eu lembro que há muito tempo atrás eu jogava bola no campo do Céu Nascimento, né, que tinha um time lá no Fanchen, e depois de um tempo eu fui pro Arte Sul, né, comecei a treinar no Arte Sul e me federei lá. E muita gente não conhecia, sabia nem o que era se federar. Eu mesmo não sabia, cheguei lá para treinar, fui convidado para ir lá. O que é federado? Né? Cheguei, vai se federar. Falei, então tá, vambora. Não, porque você precisa se federar para poder competir, participar dos campeonatos. Isso aí. Eu falei, não, beleza, então vambora. Aí falava pros amigos, o cara é federado, e ninguém sabia o que era isso. Nossa, caraca, o cara é federado. E outros ainda falavam, pô, caraca, achavam um sonho distante, né? Falavam, pô, o cara é federado. Meu. Não, eu quando era menino também jogava, assim, quando era moleque, joguei muita bola, né, por muitos anos. E eu ficava assim, jogando futebolzinho, né, essas escolinhas da vida aí. Aí escutava isso assim, caraca, aquele maluco ali joga bola pra caramba, ele é atleta federado. Eu ficava assim, caraca, o cara é federado, mano. Pagou R$30 e é federado. Nossa, caramba, que. Mas assim, eu não sabia. Na época eu achava igual você, eu ficava deslumbrado assim, cara. Não, jogar futebol ali, ele é federado, pô. Apontava, não, ele é federado, assim, ele é o melhor. Né? Imaginava isso. Eu hoje sou federado, né? Porque tem que ser federado para participar dessas competições. Mas é uma coisa que eu nunca usei, tipo assim, sou federado. Não servir para nada, né? Não, só para competir. Federação, hoje em dia, é para quem compete, né? Para quem é atleta, não é uma coisa que não pesa em nada. Você não é melhor porque você é federado, você não é destaque no teu esporte porque você é federado, você não tem benefício nenhum porque você é federado, você só pagou uma taxa e agora pronto, você é federado. Tá apto a competir. Você pode participar das competições dos federados. Mas não é nada assim, nossa, meu Deus. Eu lembro que eu teve, na época quando eu comecei no mountain bike, eu fiz muita prova de mountain bike antes da aventura. E eu pensava assim, não, tem que ser federado para correr as provas. Eu falei assim, caraca, federado, deve ser uma dor de cabeça fazer esse negócio. Quando eu fui ver, preenchi uma ficha na internet,
nome, RG, local que você morava, você quer lá. Ah, você tem que ter um atestado dizendo que você é apto à atividade física, aí faz um posto de saúde, apto à atividade física. Federado. Ah, mentira. Cara, o negócio... É só isso? Só isso. Aí, tá, e aí? Tá, não, é só isso. Agora você já é federado. Não, você vai receber uma carteirinha que não sei o quê. Assim, caraca, mano, que doideira. Eu valorizava tanto o negócio, mas é porque falando, é falta de informação, cara. A gente, quando tem falta de informação de qualquer assunto, a gente fica totalmente perdido e às vezes deslumbrando um negócio que não tem valor nenhum, cara. Não tem valor nenhum. Mas assim, cara, federado. Caraca, muito maneiro. Aí quando tu vai fazer, tu vai ver. Federado não vai mudar nada. Hoje todo mundo é federado. Hoje todo mundo. Qualquer um pode ser federado em qualquer esporte. É só você ir lá se inscrever. Claro. Fez a inscrição, pagou lá a taxinha de qualquer federação e pronto, tá? Tá bom, você agora é federado, você é um atleta federado. Show de bola, cara. Mas aí, voltando, pegando um pouco do seu lado assim, mais pessoal, como que você consegue assim, conciliar tanto o teu trabalho, né, como você disse que você é professor, personal, né, seu trabalho mesmo, o seu lado atleta e o seu lado familiar? Imensas viagens, imensa loucura toda. Como é que você consegue administrar isso? Eu tenho que fazer mágica às vezes com um dia para poder conseguir estar fazendo todas as atividades que eu tenho que fazer, trabalhar, ter que responsável, porque eu sou casado, então assim, responsabilidade de casa e montar Filho, treino, filho ainda não. Não, só casado, né? Então assim, é bem difícil. Mais difícil, muito mais difícil do que se eu fosse um atleta de verdade que só vivesse do esporte. Eu não vivo do esporte, né? Hoje o esporte faz parte da minha vida, mas eu sou um atleta que tem que trabalhar, né? Que tem que buscar ali um horário para trabalho, para treino, para família, né? E para descansar, que é o menor. Então assim, é bem difícil, porque a rotina de treino para ser um atleta hoje de alto rendimento, não sei como é que é em outras modalidades, mas para mim dá uma média de 4 horas por dia de treino. Uma média por semana de 4 horas. Então assim, tem dias que é mais, tem dias que é menos, então assim, dá uma média de 4 horas de treino por dia. Separado isso durante sua vida, durante sua semana ali, tem que ter 4 horas, mais uma média por dia para você treinar. Que seja na musculação, que seja na bicicleta, que seja na corrida, que seja no remo, que seja alguma coisa voltado para você evoluir no esporte. E tem que trabalhar, porque a maioria das vezes eu trabalho na parte da manhã, o horário mais cedo é o horário que seria o ideal para treinar, mas eu estou trabalhando porque eu dou personal na parte da manhã e na parte da noite. Assim, na parte da tarde tem poucos alunos, assim, eu tenho que dando aula no meu horário que seria de treino, no horário que não era para eu treinar. Eu estou treinando, que é 10 horas da manhã, então assim, sair para treinar 10 horas da manhã, um sol, às vezes de verão, é horrível treinar, mas não tem opção. Ou você vai treinar esse horário ou você não vai treinar. E fica assim, é uma das coisas que motiva muita gente, porque assim, caraca, eu podia estar 6 da manhã treinando, o Anderson, ele não pode treinar 6 da manhã e ele vai 10 horas. 11 horas da manhã ele tá pedalando, meio-dia ele tá correndo. Assim, caraca, e eu podendo fazer meu treino cedinho para poder trabalhar e não faço. Então assim, é uma coisa que eu consigo arrastar também muita gente para poder estar buscando, assim, caraca, motivação. É só dar uma olhadinha lá todo dia que você vai ver. E a questão de familiar, a minha esposa, ela é professora de português, mas ela pratica atividade física diariamente também, igual a mim. Não é atleta ainda, mas está caminhando agora para corrida, mas é corrida de rua, não é corrida de trail run que eu faço no meio do mato, ela gosta de asfalto. Mas aí eu já treino com ela um dia na semana, que é o dia que eu faço treino longo de corrida, que é os domingos, que ela vai também, porque aí já é um momento de estar com a esposa e é um momento de estar correndo treino ao longo da semana, então assim, concilia, né? E eu consigo também passear, né, porque a gente gosta de correr, assim, a gente corre lá para o centro do Rio, que é alguns lugares diferentes, e assim, faz 3 coisas ao mesmo tempo, treina,
tô com a família Tá e passeando. tô passeando, né? Então, assim, tem um dia na semana que eu consigo fazer os 3 ao mesmo tempo, que é na parte da manhã do domingo, a maioria das vezes. Mas, assim, nunca tive problema com ela de estar viajando para a prova. Ela sempre me apoiou nessas coisas que, às vezes, eu tenho que ficar uma semana numa prova, às vezes 15 dias viajando para alguma prova que é fora do Brasil. Mas ela sempre me apoiou. Tem, assim, às vezes eu volto meio doidão, porque prova que fica muito tempo sem sono, assim, fica Desgastado, né, muito também. desgastado e a gente volta muito aéreo. É uma coisa assim bem esquisita, tu fica assim meio lerdo. Tu fica assim uns 2, 3 dias assim meio não sabe Quem onde sou você eu? tá. Porque fica muito a privação de sono, cara. É a pior coisa. Eu não sei se você já ficou, se você já virou 2, 3 noites, mas é um negócio que tu fica assim, caraca, eu tô muito mal. Fica se sentindo esquisito e não é um virar de noite de repente na balada seria muito melhor. Mas virar a noite fazendo força, virar a noite tendo que ficar pensando, virar a noite tendo que dormir no mato, preocupado se algum bicho vai te morder, ou então virar. Cara, nas corridas de aventura a gente passa uns apertos assim na prova, que depois fica com a cabeça muito zoada. Eu tenho noção mais ou menos do que você está dizendo, porque na época que eu servi o exército, a gente fez um acampamento em Paracambi, no quartel do Decimum lá no Paracambi. A gente ficou lá 5 dias direto sem... O nosso acampamento era justamente para isso, era privação do sono. 5 dias direto fazendo as manobras que tinham que ser feitas lá. Então eu lembro que a gente, às vezes estava no meio da estrada, a gente caía, assim. Isso. Tipo, simplesmente caía, cara. Dormir em Caraca, pé, isso que é falar, tu tá andando aí. Isso acontece tu apaga, competindo. desliga. Acontece competindo. Acontece, Já de cair da bike, quando tá todo mundo andando alinhadinho ali, daqui a pouco do nada tu vê um saindo, blum, caiu. Aí tá correndo, daqui a pouco quando tu olha pro cara, o cara tá com ele fechado, já dormindo, já começando andando de lado. Aí tem, eu digo assim, cara, que assim, é uma coisa que incontrolável. O sono, quando ele vem, não tem como controlar. Fica assim, não tem o que fazer. A gente toma alguns remédios, cafeína, tentando ficar com o olho aberto, mas quando ele bate o sono, aí a gente tem sofre muito. Depois esse pós-prova, que é o que a minha esposa passa, né? Que é ali os 3, 4 dias que eu fico bem esquisito, mas ela comenta algumas vezes, mas não reclama. Mas ela sempre me apoiou desde o início, mas eu também nunca fui um cara que dei total... assim, não fui um cara que fosse assim, não, o esporte para mim é o mais importante, não importa, não quero saber de família, não quero saber de trabalho, para mim o esporte está em primeiro lugar. Nunca foi assim, eu gosto muito, né, de competir, faço tudo isso, mas sempre fui mais equilibrado. Eu poderia estar na prova hoje do Sul, fui convidado para ir para a prova, mas eu tinha duas semanas atrás eu tinha viajado para a prova do Brasileiro e eu não falei, eu não vou para a prova do Sul, tem equipe lá, não preciso, tem outro atleta para ir, e assim, tinha um casamento hoje para ir também, tinha o aniversário do meu sobrinho ontem. Aí eu falei assim, não preciso ir, então vou ficar com a minha família, não custa nada, né? Não vou ficar nessa doença de fazer prova uma por cima da outra. Já fui mais doido assim com essas coisas de querer estar sempre competindo, mas hoje em dia eu estou mais preocupado com a minha família, preocupado em não deixar isso subir para a cabeça, porque é uma coisa que não adianta subir para a cabeça, porque é o que a gente estava falando. Não é uma coisa que eu tenho retorno, é uma coisa que eu tenho custo. Então, assim, é um negócio que me dá custo e não pode me dar dor de cabeça com a minha família, né? Com o meu trabalho, deixar de trabalhar para poder gastar, deixar de estar com a minha família para poder gastar, para estar longe. É uma coisa que não está me dando retorno financeiro, então não está me dando até um desgaste mais, porque ser atleta de alto rendimento não é saudável. Todo mundo sabe disso, que é um desgaste muito maior do que se fosse um negócio só para atividade física ali, legalzinho, gostei, acabou. Agora esse negócio de ficar virando noite, ficar essa destruição do corpo vai ter um custo mais para frente, mas eu estou disposto a pagar, mas não quero também acelerar tanto o processo. Então eu vou tentar porque não tem descanso, ser mais né, equilibrado. 100% todo dia. Todo Isso dia aí. você tá ali treinando, tá Isso se aí. entregando. Mas o treinar para mim acho que é o mais difícil, mas é o que eu mais gosto de fazer. Ser treinado hoje, você ganhar uma prova não é difícil. O difícil é você treinar todo dia.
você treina, se você é um cara Porque a dedicado... performance é do dia a ali, dia, do né? dia a dia. Na prova, se você não tiver treinado, não tem o que fazer. Já era, acabou. Mas se você é um cara ali certinho, treina direitinho, o resultado da prova é consequência do que você fez ali o tempo inteiro treinando certinho, bonitinho. Então, vai ter o resultado. Não é uma coisa que, se você for um cara dedicado nos treinos, você vai ter um bom resultado na prova. Não tem mágica. Não tem como tirar isso de você. Se é treinado, vai ganhar. Mas é difícil treinar. Vai por mim que se você... É difícil você ter que... Tô falando, trabalhar, treinar, família, deu? E essa organização é difícil. Porque sempre tem um negócio que você quer fazer. Sempre tem um negócio que você quer furar. Tipo, não quer seguir uma dieta porque quer comer um negócio, uma besteira. Mas eu não posso, isso vai atrapalhar meu treino. Aí eu quero ir dormir tarde, que vai ter um show. Mas dormir tarde aqui vai tirar meu sono. E amanhã eu quero acordar cedo para tem que fazer tantas horas. Eu vou acordar mal. Então, assim, é muita coisa. É muita privação para você ter um bom resultado. Mas, eu falando, vale a pena. Se você quer ser campeão de alguma modalidade que seja, se dedicar, você vai chegar. O cara dedicado chega, o cara que tem vontade, ele chega, independente de questão financeira. Mas tem que querer muito, tem que querer muito. Show de bola. Antes, nós estamos finalizando aí nosso programa. Você tem alguma prova em mente aí já para competir? A gente tem prova agora, ano que vem, né? Porque esse ano já foi o fim, né? Foi a última prova, tem 2 semanas, que foi a final do Brasileiro. Essa prova que está acontecendo hoje, que eu não fui, que eu estou aqui. E ano que vem a gente tem uma prova no Brasil importante, que é o Mundial, que vai estar no Brasil ano que vem, que vai ser no Sul. E a gente já está certo de ir nessa prova, que vai ser em abril. Em abril. Em abril. Tem prova em março, que vai ser tipo abrindo a temporada, que vai ser o Campeonato Paulista, que provavelmente a gente vai correr também. E tem um desafio maior ano que vem, é correr essa do Mundial, em abril, correr uma prova que vai ter no final do ano, que é a final do Mundial, que vai ser no Equador. Sim, são 2 provas muito grandes, que são desafios maiores que a gente vai ter ano que vem. Vontade de fazer uma boa colocação, que o Campeonato Mundial nunca é fácil. Nosso melhor resultado, nosso melhor pódio foi 5º lugar. 5º lugar no pódio no Mundial é bom, mas a gente quer estar ali entre os 3 para poder estar sendo mais visto também. Mas é uma luta que a gente está há 2 anos nessa equipe, né? A gente formou uma equipe de verdade já tem 2 anos. Uma equipe jovem, né? Recente. É uma equipe jovem. A gente já corria há muito tempo, né? Separados, corria em dupla, eu corria solo. Mas a gente, quando começou a correr os 4 para buscar Mundial, buscar brasileiro, tem 2 anos só. Então, assim, mas são 2 anos com o 3º lugar na final do Brasileiro, esse ano 2º lugar na final do Brasileiro, ano passado campeão da Copa do Brasil. Então, assim, muito título para uma equipe nova. A gente era muito conhecido separados. Sim. Agora, juntos, a gente está ficando conhecido como uma equipe que é uma equipe revelação, diz assim, no Brasil. Toda prova que a gente vai, todo mundo conhece a gente. Então, assim, e estamos sendo mais visto agora também fora do país. Tem um nome? Porque Black Mamba. Black Mamba. Black Mamba. O nome da equipe é Black Mamba. Era Mamba Negra. Mas aí quando a gente começou a correr prova fora do país, o pessoal ficava falando Black Mamba porque falavam em inglês e tal. Aí a gente acabou, vamos trocar. Vamos ficar, que a gente quer correr mundial, então a gente trocou para Black Mamba. Mas a Black Mamba é uma equipe nova e que a gente tem muito mais vontade, assim, do que o normal de outras equipes, porque a gente está sempre querendo evoluir, a gente faz reuniões durante a semana, às vezes online, porque 2 é de Santos, tem 2 de São Paulo, então assim, são os atletas de lugares diferentes, que não dá para ficar treinando todo dia e nem a todo tempo junto, a gente mais corre prova junto do que treinar junto. É muito difícil eu chegar e te marcar um treino, porque o cara é de Santos, eu sou do Rio. Então, assim, a maioria de lá, eles conseguem se organizar para juntar, mas eu sou o cara que fica muito fora. Sim. Mas eu treino aqui, a gente fica trocando
como que vai ser o treino, para poder a gente tentar estar sempre padrão alinhado, ali. para poder ver onde está a dificuldade, o que a gente passou de perrengue numa prova, para poder evoluir três para são a de São Paulo? próxima. São todo mundo. Tem mais, são 7 atletas Ah, são agora. 7. É. Aí Só que vocês só vão corre revezando. 4. É isso aí. A gente consegue. Hoje a gente começou com 4. Agora já tem 3 já que quis entrar para a equipe também. E a gente está com uma ideia esse ano de correr, ano que vem no caso, de correr um quarteto e uma dupla. Que a gente, com uma dupla, a ideia é fazer tipo uma equipe para levar o quarteto. Tipo, a gente pode se ajudar. Ah, sim. Por ser da mesma equipe, a gente vai ter uma dupla masculina ali para ajudar o quarteto de alguma forma para poder andar mais forte e chegar no final, tipo, igual quando a pessoa tá correndo ali, pedalando, um ajudando o outro, para no final o último que é o cara que vai passar ali e vai ganhar. A ideia é fazer isso com a Black Mamba ano que vem. Vamos ver se dá certo, porque a gente tem alguns lugares, tem algumas provas que a gente passa mais dificuldade, que se a gente tivesse mais gente para ajudar, e a gente está com essa ideia de repente botar mais atletas para poder levar, a gente, mas como é todo mundo junto, vão ser 4 que vão estar no pódio, mas sabe que os outros 2 fizeram a Participaram força, também. participaram, então isso pra gente não importa. Ganhando a equipe, A equipe ganha, todo isso mundo aí, ganha. todo mundo ganha. Tá show de bola. Anderson, deixa seu contato aí para quem quiser encontrar você, quem quiser te achar, quiser participar da equipe, como é que faz? Então, eu estava falando com você sobre essa questão de treinos. Eu monto treino para atletas, eu monto treino para atleta iniciante, amador, e trabalho com personal aqui na cidade, em Queimados, ou também em Nova Iguaçu. E meu Instagram, que é o Anderson Abrantes, de repente é mais fácil de achar, sempre aparece ali entre os primeiros ali. Contato de telefone do WhatsApp também, que pode ser, que de repente é 987 260249. É só entrar em contato e vamos treinar. Quanto mais treinado, mais chance tem. É isso aí. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Tá, vou mandar um abraço aqui pro pessoal que esteve com a gente também pelo Facebook. E vamos aí, Omar, Felipe, Kaique, Dora Lima, só que esteve interagindo com a gente aí. Muito obrigado a participação de todos. Foi um prazer estar com você aqui antes, tá? Muito obrigado por Eu te compartilhar suas agradeço. histórias aqui, suas experiências de vida. Contribuir de repente, né, para que alguém que esteja assistindo a gente possa se motivar também com a sua história e queira também entrar para uma atividade física, né, queira, de alguma forma aí. Arrastando um, Fazendo a diferença na isso vida de aí. um, a gente já cumpre o nosso com papel, né? certeza. Então, muito obrigado mais uma vez, né? A gente espera e desejo muito sucesso para você na sua Obrigado. carreira, né, que você possa trazer mais títulos aí para a cidade de Queimados e se tornar uma referência ainda maior. Valeu. Um abraço a todos aí, um bom final de semana. Fiquem com Deus.